Afasta-te. Eu sempre tive esse dilema, devemos nos afastar daquilo que tememos ou devemos enfrentar? Mas depois tu explicares. Sim, a função do medo é essa. A função do medo é para afastar, não é? Agora tu tens que ver, afastas-te para muita distância ou então simplesmente enfrentas ou vês o que é que ou vês o que é que tu, ou seja, a tua energia de alguma maneira vai ter que ser reestruturada para aquilo que numa vibração anterior te impelia para fugir, agora deixa-te impelir, não é? Mas aponta-te sempre para, não é? Aponta-te sempre para aquilo que tens de trabalhar, de alguma maneira. Mas repara, não vale a pena uma pessoa estar caramba, uma pessoa sente raiva. Ponto final, indica-nos alguma coisa, não é? Indica-nos, por exemplo, se alguma pessoa me insultou, por exemplo, não é? Estou cheio de raiva por aquela pessoa porque ela me insultou. O que é que me está a indicar? Está-me a indicar uma coisa que eu tenho que resolver, não é? Mas às vezes tu tens raiva e a pessoa não te insultou. Por exemplo, está bem, não é? Também acontece. Mas a questão, por exemplo, de uma pessoa que insulta, a pessoa fica completamente passada, não é? Claro que, como estava a dizer, há cozinheiros, que uma pessoa está na cozinha queima-se mais do que uma pessoa está no escritório. Claro que à medida que tu vais ascendendo em termos da tua vibração, a raiva já não vai fazer muito sentido, porque já não está a cumprir muita função, já não estás nesse plano, não é? Mas a raiva, enquanto emoção, ela existe. Se existe é porque tem um motivo, não é? A raiva, na questão de um insulto, ficas com raiva com aquela pessoa. Porquê é que estás com raiva? Estás, no fundo, a contrapor-te àquela pessoa, não é? De alguma maneira, claro que nós a raiva, se for materializada em termos de comportamento, é tirarmos a outra pessoa e temos um ato agressivo, não é? Um ato de proximidade. Mas porquê? Para eliminar ou para subjugar, ou seja, é um ato de separação. Quando eu agrido alguém, quando eu ataco alguém, de alguma maneira, não é? O que eu estou a fazer é um ato puro de separação, ou de sobreposição de uma energia perante a outra. Não é? Há um corte entre as duas energias, não é? Por mais próximas que elas estejam a guerrear-se uma com a outra fisicamente. Mas, em termos energéticos, há uma separação entre as duas, não é? Claro que, podemos também dizer que há ali um cordão energético entre as duas que está a provocar essa situação de atrito. Mas, em termos concretos, de facto, há uma energia que se quer sobrepor à outra, não é? Há uma energia que não se identifica com a outra. Então, quando alguém sente a raiva, uma emoção negativada, uma emoção que provoca o afastamento, não é? Quanto mais não seja pelo desejo imenso de que a outra pessoa desapareça ou o desejo imenso de meter sobre o nosso controle. O que é que isso nos está a fazer? Estamos a indicar uma coisa muito simples, alguma coisa se está a passar em nós quanto a isso. A raiva aponta sempre uma direção. Porquê é que a outra pessoa fez isso? Porque me afetou a minha autoestima, não é? Porque eu me sinto ferido por dentro e aquela pessoa, o insulto que aquela pessoa preferiu foi tocar exatamente naquela ferida, não é? É isso? É por causa disso? Não é? É porque alguém fez uma coisa à revelia daquilo que eu queria muito uma coisa e a pessoa frustrou-me nesses planos. É porque eu não tenho capacidade de alguma maneira entregar as coisas, não é? E a outra pessoa simplesmente me veio mostrar que eu sou incapaz disso. É uma questão de poder que foi posta em causa. Então essa emoção negativada está a cumprir a sua função. Eu tenho que sentir a raiva, não me vou entregar a ela, não vou viver a raiva, vou senti-la, vou estar com a raiva, vou estar com aquela emoção, com aquele sentimento, não é? E depois de estar com aquele sentimento, começa a perceber o que é que ele me quer dizer, não é? Porquê? Se eu me queimo numa vela, eu sei porquê. Caramba, afastei a mão da vela, não é? Está ali. O nosso corpo é muito mais inteligente do que as nossas emoções, porque o nosso corpo já vem com uma programação pré-definida, não é? As emoções têm que nos ensinar, e como dissemos que vivemos numa sociedade em que ninguém nos ensina nada, não é? No que toca à parte emocional. E uma pessoa não sabe. A única maneira que nós, a maior parte das pessoas têm para ensinar a lidar com uma raiva é simplesmente, olha pá, respira fundo, está feito, não é? Respira fundo de modo a desativar a raiva. E em termos muito concretos e instrumentais, a raiva tem que ser desativada. Temos uma fase primária em que uma criança não tem controle sobre isso, não é? Mas depois tentar fazer um processo de análise da raiva. Porquê é que a criança sentiu raiva? Falar com ela acerca disso, não é? Ensiná-lo o que é que aquela raiva lhe quis dizer, não é? Se foi insulto, porque eu me senti assim, porque quando ele me disse que eu era isto ou aquilo ou aquilo outro, eu senti mesmo assim. Mas porquê é que te sentiste assim? Não é?
fazer com que a pessoa tenha estrutura para perceber, não tens de sentir assim, tu não és uma plasticina, não é? Não chega lá uma pessoa, mete um dedo e ficas lá com a marca desse dedo, tu não és aquilo, tu tens que ter uma estrutura interna, e às vezes começamos a perceber que o trabalho, este trabalho de estar com a raiva da criança, perceber porque é que a criança tem aquela raiva, tem aquele sentimento, o que é que está por trás disso, fazer esse trabalho, é um trabalho de cura dessa emoção negativada. As emoções negativadas, de facto, as pessoas lidam mal com elas, não é? E às vezes temos a necessidade de vou-me curar desta emoção negativada, raiva, vou-me curar desta emoção negativada, medo. E o que nós fazemos assim é pôr a pomada, não é? Quando uma pessoa se queima numa vela, a única coisa a emoção está lá, não é? A única coisa que tem que fazer é pôr uma pomada para aquilo ficar curado. Então vamos perceber, porque se eu conseguir pegar uma pessoa que sente raiva, ou de forma muito concreta sente emoção negativada, raiva, e de alguma maneira essa emoção negativada, raiva, está sempre presente na pessoa, e eu conseguir pegar nessa emoção, perceber o que é que está por trás dessa emoção, perceber qual é a razão dessa raiva, nesse momento essa emoção negativada desaparece. Porquê? Porque a pessoa ascendeu espiritualmente, energeticamente a pessoa ascendeu, porque integrou aquela parte dela que estava a causar aquela raiva. Não é? A emoção negativada não é que seja uma coisa que cura, é um instrumento, não é? Então, quando aparecemos a terapia multidimensional, atua sobre emoções negativadas, ao ascender espiritualmente a pessoa, ao fazer com que ela perceba a unidade em que está imersa, fazer com que ela, de alguma maneira, energeticamente, vai espiritualmente, suba a sua vibração, ela vai se libertando dessas emoções negativadas, porque já não faz sentido aquele instrumento, não é? Aquele instrumento, aquela emoção instrumental já não faz sentido na vibração em que ela se encontra, não é? Mas é preciso fazer com que as pessoas aprendam a lidar com os seus instrumentos. Raivas, emoções, as emoções, e a raiva sendo uma delas, não é? São tudo bússolas. É uma bússola que está lá para nos indicar o caminho. Só isso.